Uma igreja consensualmente omissa. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz: No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Queridos irmãos, os efésios, eles foram elogiados na carta que o Senhor escreve a eles, aquela igreja, a igreja de Éfeso, por aquela igreja ser intolerante aos falsos profetas, com suas variadas heresias. Contudo, eles se portavam firmes, entretanto, faltava amor. Tinham esquecido do primeiro amor, a Cristo. Agora, a igreja de Pérgamo era uma igreja tolerante e liberal, era o contrário. E o grande problema da igreja de Pérgamo é o mesmo das muitas igrejas de hoje espalhadas no mundo todo. Muitas, não são poucas mais. Pois estas confundem relacionamento com o mundo, com associação e com conformismo com o mundo. E nosso Senhor quer, por meio desta carta, alertar a igreja de Pérgamo, mas não somente a esta igreja, essa carta não é só para Pérgamo, mas essa carta são para todas as outras igrejas espalhadas no mundo, inclusive a IEB Comunhão. Inclusive nós. E o Senhor aqui quer nos alertar quanto ao perigo das heresias infiltradas de forma sorrateira, como também alertar quanto ao conformismo e à aceitação das filosofias mundanas e suas demais imoralidades. E a igreja de Pérgamo tinha 3 problemas seríssimos. O primeiro problema era o trono de Satanás, o segundo era a doutrina de Balaão e o terceiro a doutrina dos nicolaítas. E eu quero, junto com vocês, nesta noite, adentrar nesta santa carta que nosso Senhor Jesus Cristo remete à sua igreja, e então possamos refletir como igreja nestes versículos, compreendendo do versículo 12 ao 17 do 2º capítulo de Apocalipse. E o versículo 12 diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. E, queridos, essa mensagem, volto a dizer, não é para uma igreja específica, mas para todas as igrejas do Senhor espalhadas no mundo. Esta carta inicia-se mostrando que é nosso Senhor Jesus Cristo o dono das palavras que compõem essa mensagem. A palavra diz: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. A igreja, queridos, estava sendo negligente. E só há um modo de nós não sermos negligentes com o nosso Senhor. E esse modo é atentarmos e também nos submetermos à sua preciosa palavra. E lembremos que Israel não deu ouvidos à palavra de Deus, ou seja, ela não creu na palavra de Deus, e dessa forma, aqueles obstinados rebeldes morreram lá no deserto e assim não se apropriaram da promessa do Senhor. A palavra de Deus tem poder de penetrar no mais profundo da alma, revelando o mais oculto que possa existir dentro do nosso ser, no interior do ser humano.
A palavra de Deus, ela é poderosa em discernir, ao tempo também que criticar. E todo aquele que despreza a palavra de Deus, por assim fazer, por ela foram desprezados e perde a possibilidade de desfrutar da promessa da herança. E sendo assim, essa carta é categórica em afirmar que o Senhor, por meio de sua palavra, irá advertir aos insubordinados e rebeldes de todas as congregações. E se estes não se arrependerem, eles serão julgados e julgados por meio da mesma palavra que os advertiu. E o versículo 13 diz assim: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Pérgamo foi uma grande cidade e muito importante cidade. E entre algumas coisas que destacam isso, está o fato dela ter sido a capital romana na Ásia, na região da Ásia. E Pérgamo era o centro asiático, aonde lá havia o culto ao imperador, o culto a César. E em Pérgamo não somente se adorava a César, mas também a tantos outros deuses. Em Pérgamo, meus irmãos, existia um colégio de sacerdotes que eram chamados sacerdotes médicos, tipo curandeiros, onde mantinha ali 200 santuários espalhados em todo aquele contexto e região. Contudo, a sede desses santuários encontrava-se lá em Pérgamo. E ali pessoas se dirigiam àquela cidade com suas enfermidades em busca de cura. E quando ocorriam as curas, muitas vezes a glória delas era para Esculápio, que era considerado o poderoso Deus serpente, o qual era também chamado de Salvador. O emblema de Esculápio era uma serpente, queridos, e que ainda hoje é um símbolo do emblema da medicina. E a antiga serpente, que no início era assassina e enganadora, ela começa a chegar às pessoas como algo sedutor. Nosso Senhor, ele diz: conheço o lugar onde você vive, cidade onde está o trono de Satanás. E aqui, quando Nosso Senhor diz que Pérgamo é o lugar onde está o trono de Satanás, a princípios dá-se pelo fato de lá ser o centro da Ásia para a celebração, como há pouco falei, do culto ao imperador, do culto a César. E no ano 29 a.C. foi construído em Pérgamo o primeiro templo para que nele prestasse culto e adoração ao imperador, e neste caso o imperador Augusto, o primeiro templo, primeira igreja de César, primeira igreja de adoração ao imperador. Dessa forma, uma vez por ano, os súditos do imperador deveriam seguir ao templo de César, e ali eles queimavam incenso, dizendo:
juntos, em unissom: César é o Senhor. Uma vez feito isso, cada um poderia voltar a praticar a religião que desejasse, que sentisse bem. Ou seja, naquela cidade havia liberdade religiosa. Agora, a liberdade religiosa teria que também respeitar de forma estrita o culto ao imperador. As igrejas cristãs, quando não são perseguidas, meus irmãos, são assediadas pela sedução. E Pérgamo tinha todas essas coisas. E por isso nosso Senhor diz que lá estava o trono de Satanás. Nosso Senhor diz: ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Cristo, como aquele que é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, sabe e conhece quando a igreja de fato lhe é fiel. Por isso, é muito sério quando a gente diz, mediante, querendo justificar as nossas atitudes, a nossa forma de ser, dizermos: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe por quê? Porque de fato Ele sabe. Portanto, ainda que diante de toda essa bagunça de deuses que existia lá em Pérgamo, ainda que sob a pressão das perseguições, mas aquela igreja, ela não se deixou intimidar e, portanto, ela não abriu mão de suas convicções. Diz que Tertuliano dizia o seguinte: um cristão teólogo apologeta, ou seja, defensor, no caso aqui, da fé cristã, ali do 2º século, e ele diz o seu nome, Antipas, um pastor da igreja de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse boi de bronze foi levado ao fogo até que ele ficasse incandescente como uma brasa viva. E assim, Antipas veio a morrer como, de fato, um servo fiel do Senhor. E Antipas morreu sem fôlego, Antipas morreu queimado, contudo não se rendeu, ele não apostatou, ele não abriu mão da sua fé. Portanto, a igreja de Pérgamo, ela suportou, de fato, momentos difíceis e extremos. Mas o Senhor continua na sua carta e diz, após tudo que há pouco falamos, o Senhor diz: contudo, quando tem esse contudo, quando tem esse mais, entretanto, e a palavra diz: contudo, no versículo 14, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, queridos, ainda que com a perseverança da igreja ante perseguição ferrenha e mortal, contudo, os cristãos de Pérgamo não eram em tudo irrepreensíveis aos olhos de Deus. Em tudo, não. Satanás não foi capaz de destruir os cristãos naquele momento, atacando-os como leão que ruge, ou seja, com perseguição mortal, com dor, com sofrimento.
Mas Satanás, ele é estrategista. Ele passou a avançar sobre eles, não como um leão, mas agora como uma serpente. Através de quê? De armadilhas sedutoras da mentira. A estratégia da perseguição não estava surtindo efeito. Muitos estavam sendo perseguidos, mas não apostatavam da sua fé. O que fazem? O que faz então o inimigo de nossas almas? Ele muda a estratégia. Ele muda a forma do seu ataque. Ele muda a sua arma. A sua arma agora não é mais a violência nem a dor. Mas a sua arma agora é a sedução. E não era preciso negar e rejeitar sua convicção de fé. Não precisava. Agora que acrescentasse algo à sua fé. Não era deixar de crer, mas era crer em algo mais. Não era substituir, mas misturar tudo. Não precisava tornarem-se apóstatas, mas que se tornassem ecumênicos. Somassem com as demais fé, com os demais credos. É aquela velha história, quem já escutou isso? Afinal de contas, é um Deus só. Não, não é. E assim, os hereges infiltraram-se dentro das igrejas e passaram a tolerar as doutrinas erradas. Passaram então a ser consensuais, consentir tudo. Passaram a ser consensuais quanto aos falsos ensinos, às falsas doutrinas. Passaram a aceitar as heresias como a verdade. Passaram a aceitar as doutrinas falsas e as práticas iníquas, as quais nosso Senhor odiava e ainda odeia. Nosso Senhor diz: você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. E Balaão, como nós sabemos, era um falso profeta. Era um profeta venal. Era um profeta que tinha preço. O Deus de Balaão era Baal, era o Deus dinheiro. E Balaque o havia comprado para que profetizasse contra o povo de Israel. Contudo, isso não foi possível, pois quando Balaão tentava abrir a sua boca para amaldiçoar os israelitas, Deus lhe colocava palavras de bênçãos em favor deles. E ali aquele rei Balaque, inimigo de Israel, ele se irrita com Balaão. E dessa forma Balaão ele passa a mudar a estratégia, dizendo a Balaque que ao invés dele enfrentar Israel na base da espada, da força, da violência, ao invés de enfrentar Israel com um exército grande e bem armado, Balaque então enviasse aos israelitas mulheres moabitas para seduzir aqueles homens, os israelitas. E sendo isto feito, ou seja, os homens israelitas foram completamente incitados à imoralidade e passaram a participar das festas idólatras. E dessa forma, Deus então se iraria contra Israel como se irou, enfraquecendo também, isso tudo iria enfraquecer aquele povo,
ia deixar aquele povo plenamente vulnerável aos ataques do inimigo. Meus irmãos, se a igreja do Senhor confundir relacionamento com o mundo, com associação e conformação com as coisas do mundo, a igreja passa a enfraquecer. A igreja perde força. A igreja deixa de influenciar. A igreja torna-se completamente vulnerável e deixa de ser influente. E por quê? Porque antes foi influenciado. Antes de ser luz, nas trevas, misturou-se com as trevas. Na igreja de Pérgamo, existiam membros fiéis. Sempre tem. Ali e acolá. Mas estes, diante da doutrina de Balaão, ficavam calados. Não concordavam, mas se omitiam quanto a isso. Eram omissos. E nessa omissão, uns passavam a aderir e outros a se conformar com tudo aquilo. O Senhor diz no versículo 15, de igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. E os ensinamentos desses, que o Senhor os chama de nicolaítas, é a doutrina de Balaão. Assim, este grupo que se dizia ser cristão, tinha grande influência sobre a igreja, conduzindo essa igreja ao erro doutrinário e, consequentemente, a um caminho que levava esta mesma igreja para longe da verdade. E quando se vai para longe da verdade, se vai para longe de Deus. Quando eu passo a acreditar mais no que eu acho, no que eu penso, e não no que a palavra de forma absoluta diz que é, isso me leva para longe de Deus. Uns diziam que não tinha nada a ver. Não tem essa história? Nada a ver. Então eles diziam, olha, não tem nada a ver queimar incensos no altar do imperador e afirmar que só César é o Senhor. Qual o problema? É só uma vezinha. A gente faz isso, depois a gente volta a ser crente de novo. Afinal, era só uma vez. Uma vez que eu fizesse isso, depois eu diria, não, eu confesso Cristo. Cristo é meu Senhor e Salvador. Antipas, o pastor Antipas, ele de modo algum foi consensual quanto a adorar a César. Ele não concordava de forma veemente quanto a isso. E, portanto, o que aconteceu com ele? Foi martirizado, foi perseguido, foi preso, foi morto de forma covarde e cruel. Agora, diferente de Antipas, do pastor Antipas, outros passaram a ceder à idolatria. Outros passaram a ceder a essa mistureba de fé, de coisas místicas. Passaram a ceder ao ecumenismo. Volto a dizer, afinal, é um só Deus. Nosso Senhor aqui, ele acusa os cristãos de Pérgamo de apostasia. Ao se corromperem e se prostituírem espiritualmente, quando afirmavam que César é o Senhor. Então, muito possivelmente, havia vantagens por isso também.
Talvez a vantagem aqui fosse acesso às prósperas oportunidades profissionais que o império concedia. Ou talvez ainda de serem poupados de perseguição, de prisões, das atrocidades daquela perseguição do Império Romano. Mas alguma coisa eles se deixavam levar. Como muitas vezes a gente vê dentro dos púlpitos pessoas abrindo os púlpitos da sua igreja, assim de receberem alguma coisa em troca. Não importando o que se prega, contanto que o povo goste. Por esse dia assisti um filme de John Wesley junto com Davi. E John Wesley, depois que se converteu, já depois de velho, já adulto, depois de pregar em muitos locais sem ainda ser crente, mas quando ele se converte, aí de fato ele vai pregar sobre o evangelho, ele vai falar sobre pecado, pastor Batista, ele vai falar sobre o inferno, ele vai falar que se não se converter, se não crer em Jesus Cristo, o final é uma vida terrível. E ele vai pregar em algumas igrejas e quando começa a falar sobre isso, os pastores daquela igreja o expulsam da igreja. Você não prega mais nunca aqui. Você está ofendendo as minhas ovelhas. Porque as pessoas querem fazer desse púlpito um balcão de negócio. Querem negociar aqui. Traga uma palavra boa para as minhas ovelhas. Console os seus corações com suas vontades. Aquelas pessoas podiam ganhar estas vantagens e muitas outras. Empregos no Império Romano, ou talvez escaparem da perseguição. Mas aquelas pessoas e aqueles pastores e aqueles cristãos daquela igreja, quando eram tolerantes a esse tipo de doutrina, eles podiam até ganhar essas coisas, mas eles iam sofrer um forte prejuízo diante de nosso Senhor. O que isso eles não têm temor nenhum, nem naquela época e ainda hoje. Os nicolaítas afirmavam em seus ensinos que uma vez que em Cristo fomos libertos, então nós temos liberdade para fazermos o que bem entendemos, para vivermos como bem achamos viver. Eles ensinavam em sua doutrina que a liberdade em Cristo é sinônimo de liberdade para pecar. A conversa era a mesma lá do Éden. Não, vá ser feliz, não vá na conversa de Deus. Ou então, como muitos ainda hoje pregam, mas Deus é amor. Não precisamos ser diferentes e tampouco termos uma vida de abnegação. Afinal, fomos salvos pela graça. E, portanto, a compreensão é que quanto mais pecarmos na vida, mais ainda nós vamos experimentar da graça de Deus. Vá pecando e vá pedindo perdão. E continue a pecar. Nessa doutrina espúria, suja, ela diz que nós, como igreja de Cristo, não precisamos ser diferentes do mundo. Ao contrário, precisamos ser iguais a ele, ficarmos iguais. Não temos que ser sal e luz no mundo, mas temos que ser trevas no mundo, iguais às trevas do mundo. E precisamos ser insípidos, sem sabor, neste mundo caído. Nessa teologia e nessa teoria deles,
nos seus ensinos, é que a igreja deveria se conformar e se amoldar com as coisas do mundo. Quando Paulo diz, igreja, não se conforme com as coisas desse mundo. Antes, renove-se a sua mente, segundo a mente de Cristo. Porque não tem perigo de nós nos conformarmos com alguma coisa. Se nós nos conformarmos com uma coisa que nós temos vivência sempre, convivemos com ela, ao final nós vamos nos amoldar àquele modo de viver. E ao ponto que nós nos amoldamos, começamos agora então a nos associar com todas essas coisas e outras demais. De fato, Deus é amor, mas Deus também odeia. E a Bíblia diz que Ele odeia. E sabe o que é que Deus odeia? Exatamente as práticas dos nicolaítas. Ou seja, Deus odeia o pecado. Aquilo que muito os efésios odiaram, essa igreja de Pérgamo, ela foi completamente consensual. Ela foi tolerante. E Deus, o Senhor, nos fala no versículo 16 da seguinte forma: portanto, arrependam-se, eu virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E o nosso querido irmão e pastor Antipas enfrentou a espada do Império Romano. No entanto, a igreja de Pérgamo enfrentaria agora a espada de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua santa e poderosa palavra. Os cristãos verdadeiros da igreja de Pérgamo, e não somente de lá, mas de toda a igreja de Cristo, são nesse instante, por meio dessa carta, chamados ao arrependimento. O arrependimento aqui é quanto o fato do pecado da omissão. O arrependimento aqui é quanto o fato do pecado da negligência com a obra e com o reino de Deus, com a sua vida de perseverança. E o arrependimento aqui é quanto o fato da tolerância dos ensinos da doutrina de Balaão, retratada pela recepção desses ensinos dos nicolaítas. E, consequentemente, o desvio de uma postura moral devido à libertinagem que era praticada. Portanto, o arrependimento deveria ser evidenciado pela expulsão dos falsos mestres, dos falsos profetas do meio da igreja. O que hoje tem sido consentido que eles permaneçam e preguem nos púlpitos das igrejas, escandalizando o mundo por meio da igreja. O que tinham que fazer é isso. Ou senão, o Senhor viria até aquela igreja e lutaria com ela, ou seja, iria discipliná-la e castigá-la, ainda que fosse fechando suas portas. E dessa forma, as palavras de Nosso Senhor à igreja não trata de sua segunda volta, mas trata de um julgamento presente e pontual devido à sua rebeldia, sua desobediência à sua santa palavra. E assim Nosso Senhor, em sua mensagem à igreja, apresenta-se como aquele que tem a espada afiada dos dois lados. A acusação estava sendo sobre aqueles que se desviaram, porém, toda a igreja seria disciplinada. Toda a igreja sofreria. E toda a igreja seria envergonhada. Foram poucos os que erraram e praticaram o erro, mas os demais erraram porque foram omissos. E omissão, segundo Tiago, na carta de Tiago, é pecado. Omissão é significado de tolerância.
Omissão, ser omisso, é ser consensual ao erro, ao pecado, às falsas doutrinas. A mensagem que salva, queridos, temos que lembrar que é a mesma que será julgada, usada no julgamento. Olha o que João fala, o que o Evangelho de João fala no capítulo 2, versículo 47 e 48. João 12, 47 e 48 diz: não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ao versículo 38, mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia de julgamento pela verdade que tenho falado, pela mesma mensagem. A palavra de nosso Senhor, que salva o pecador que nela crê, essa mesma palavra vai ser juiz diante do que nela não crer. A palavra que salva o pecador é a mesma que vai condenar o pecador. É por isso que é uma espada afiada dos dois lados. Ela vai ou salva ou condena mais ainda. Se crer, será salvo. Se não crer, continua mais condenado do que antes. Quantos e quantos têm ouvido essa palavra dia após dia? Se eu não quero, eu não acredito, eu rejeito. Uns até dizem, é verdade, mas não segue. É a mesma coisa de dizer, eu não acredito. É bom para Josete, mas para mim não é. A palavra que é espada benevolente, porque ela corta para curar, ela será a mesma espada que terá o ofício de carrasco e que vai executar a sentença de Deus sobre todo aquele incrédulo, pecador obstinado, que não se entrega ao seu evangelho. E o versículo 17 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Os verdadeiros membros, componentes da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, devem estar atentos para ouvir a palavra. E não ouvi-la de forma irreverente, com comichões nos ouvidos. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não há como o homem natural entender as coisas espirituais. Somente quem tem ouvidos espirituais são os que podem ouvir o Espírito. Assim como também somente estes é que serão vencedores. Então, quando tem um alerta de dizer para que a igreja ouça o que o Espírito está lhe dizendo, ele está dizendo que só vai ouvir quem de fato foi a igreja verdadeira do Senhor. E ouvindo, vai receber, ainda que seja uma exortação. Somente quem tem ouvidos espirituais são os que podem ouvir o Espírito. Assim como também somente estes é que serão vencedores. Somente os vencedores receberão o maná, como diz na palavra, o maná escondido e a pedra branca. E nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. A vida espiritual do cristão, ela é nutrida pelo Espírito como um alimento que é totalmente desconhecido e incompreendido pelo mundo. Que alimento é esse?
A palavra é este alimento. E Paulo nos exorta a sermos cheios do Espírito. Como também Paulo exorta para que nós sejamos preenchidos por toda a riqueza, toda a plenitude da palavra de Cristo. E com o mesmo objetivo de dar graças a Deus e glorificar o seu nome. Portanto, se é o Espírito Santo que nos alimenta com a palavra de Deus, só podemos ser cheios do Espírito, não tem como ser cheio do outro jeito. Se formos cheios e habitados pela palavra. É o Espírito de Deus que nos dá a condição de discernir. Porém, a palavra é quem nos alimenta. Podemos ter o Espírito, mas somente dele seremos cheios se nos dispormos a ouvi-lo e ouvir o quê? A palavra. Com atenção, com respeito, com amor, com prazer. Porque, queridos, se não precisasse disso, o que é que eu estava fazendo aqui? Sendo besta? Se não precisasse da palavra nas nossas vidas, para que ministrar? Para que discipulado? Para quê? Para que Bíblia? Para que tanto suor e sangue derramado? Para que esse livro chegasse em nossas mãos? Por conta das igrejas não darem atenção ao que o Espírito diz, ao que o Espírito fala, passam a serem consensuais, tolerantes aos falsos ensinos, doutrinas e heresias, que é o que mais nós estamos vendo por aí. Que é uma vergonha para o Evangelho de Nosso Senhor, que é uma vergonha para a Igreja de Cristo. Seja pelo caminho dos liberais, seja pelo caminho dos neopentecostais. O Senhor diz: ao vitorioso darei do maná escondido. Aqui está um maná infinitamente melhor e inigualável que aquele que foi administrado por Moisés no deserto. Administrado a um povo ingrato, não é verdade? Dado a um povo que era ingrato a provisão que Deus deu a eles. Contudo, o benefício prometido pelo Senhor não cessou de cair do céu. Em tempo algum, em toda hora, Ele derramou o seu maná. Ele deu o seu maná. Ele alimentou o seu povo. Esse maná só parou de cair quando atravessaram o Jordão e acamparam-se em Gilgal, pois daí em diante, como também era a promessa do Senhor que derramou o maná, que alimentaria eles durante todo aquele percurso no deserto, mas que ao chegarem na terra prometida pelo Senhor, eles agora iriam desfrutar, se alimentar do fruto exatamente da terra prometida. Ainda hoje o Senhor derrama maná. Hoje o Senhor está derramando maná. O triste é ver um povo rebelde e dizendo: eu não aguento mais isso. Eu já estou enjoado. Maná de novo?
palavra de novo, evangelho de novo. Mas o Senhor continua sendo fiel e está derramando do seu alimento para que um dia, quando Ele voltar ou nós formos até Ele, nós desfrutarmos da sua promessa, da terra prometida, a terra celestial, e lá podermos nos alimentarmos do fruto desta terra e da presença dele. Ele continua a derramar maná. Ainda que sejamos nós infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Deus alimentou seu povo no deserto com maná. Portanto, os cristãos de Pérgamo deveriam se alimentar do santo alimento de Deus, o pão da vida que veio do céu para nos salvar, Jesus o Cristo. E só há uma forma de sermos alimentados por Cristo, queridos, que é nos alimentando da sua palavra. O maná escondido refere-se ao banquete eterno que haveremos de desfrutar na presença de Deus no céu. É incomparável alguém que viveu o mundo todo, perambulando para lá e para cá, sendo encabrestado por Satanás, vivendo toda sorte de imundície nesse mundo. É incompreensível alguém como este, que ao fim foi alimentado pelo maná, pelo evangelho de nosso Senhor, pelo pão vivo, que dá a vida eterna e sacia a alma para sempre e por toda a eternidade. E este não quer dar ouvidos ao que o Espírito lhe diz. É incompreensível. Vemos pessoas que até vêm para a igreja, mas não ouvem a palavra, não amam essa palavra. Que vêm para a igreja ao invés de ouvir o que o Senhor está a nos derramar sobre nossas vidas, a nos alimentar, e ficam fazendo coisas completamente diferentes, alheios a isso. Chegam vazios e saem pior ainda. Quem comeu o pão da vida, quem de fato comeu o pão da vida, ele não quer mais comer das carnes sacrificadas aos ídolos, pois deste alimento eles não têm mais apetite algum. Nenhum. Ministério de Louvor. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Naquele tempo, ao votar pela absolvição de uma pessoa julgada, os juízes colocavam uma pedra branca em um vaso. Essa pedra era o voto pela absolvição de quem estava sendo julgado. Também usavam pedras como estas, para que as pessoas convidadas a um banquete pudessem ter acesso ao local da festa. Tanto um exemplo, tanto o primeiro exemplo como o segundo, tem aplicação espiritual na vida de um cristão. O cristão verdadeiro, repito, o verdadeiro, aquele que comeu do pão da vida, aquele que bebeu da água que jorra por toda a eternidade e que sacia a sede dos que têm sede de Deus.
Esse cristão verdadeiro, ele foi declarado justo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, ele agora tem acesso ao banquete celestial. E sentará à mesa com o Senhor. Ele sabe que sua passagem já está comprada e datada. Não sabemos nós a data, mas ele sabe. A minha viagem está preparada. Daqui mais um pouco, e esse pouco, quem sabe, é o Senhor. Eu irei. Ele sabe que seu passaporte está carimbado. E não como estrangeiro, mas ele bota lá, cidadão celestial. Ele não está indo de turismo. Ele não está chegando lá como um turista, como estrangeiro, mas como cidadão celestial, aquele que comeu do pão da vida. Ele sabe que ele vai ter todo acesso para sentar no banquete celestial do Cordeiro. Ele sabe que vai sentar à mesa diante do Cordeiro. Ele sabe que vai encontrar nesse dia o Senhor e Salvador da sua vida, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que tirou dele o seu pecado e jogou sobre ele. Ele sabe. E ele está completamente alegre sobre isso, sem medo algum de se apresentar diante do Senhor. E sabe por quê? Porque ele sabe o quanto foi amado por esse Senhor. E a palavra de Deus diz que esse amor lançou fora todo medo. Ele não tem mais medo. A esse pode se vir e dizer assim, sei, é hoje o dia que tu vai. Ele não fica mais com medo. Que horas? É hoje que horas? Ele sabe para onde vai. E ele sabe com quem vai se encontrar. Ele não vai se encontrar com seu juiz, mas com seu Senhor e Salvador, e por toda a eternidade. Esta pedra branca é o ingresso do cristão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Escuta, quem deixou as festas do mundo, as orgias do mundo, as coisas do mundo, quem deixou tudo isso para trás e deixou por pura misericórdia e por graça, quem deixou todas essas festanças para trás, ele sabe agora que terá uma festa verdadeira, onde a alegria não é efêmera, ela não é passageira, ela não é finita, mas ela é eterna, ela é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele não tem saudade das festas do mundo, das coisas do mundo. E nem nela, e nem dessas coisas ele ama. Porque ele ama aquele que primeiramente o amou. O texto aqui, quando fala sobre um nome novo, é o título de que agora somos pertencentes da família de Deus em Cristo Jesus.
Quantas e quantas vezes antes de encontrar Cristo Jesus eu disse, mas eu sou filho de Deus. Nunca fui. Naquela época não. Eu era somente uma criatura de Deus. Filho de Deus eu me tornei após ser adotado por fé em Cristo Jesus. Filho de Deus eu só me tornei depois que eu fui salvo pela fé no nome de Jesus. Não pelas minhas obras, mas pela graça de Deus. E agora eu não sou mais somente a criatura. Agora eu não sou mais aquela criatura sozinha no mundo e sem Deus, mas agora eu sou criatura de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu agora sou filho de Deus. Por graça e por misericórdia. Porque Ele não me deu o que eu mereço, a condenação, mas me deu o que eu nunca vou merecer, a sua paternidade. Esse nome novo, tem um significado de um título dos que fazem parte da eternidade, irmãos. Esse nome, o nome novo, ele pode ser o título, sabe de quê? De vencedor, de mais que vencedor, de hiper vencedor. Agora é porque nós vencemos? Não. Mas porque Cristo venceu por nós. Louvado seja o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Pai.